And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. I take it. Give me the camera, please. Go. I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Boas malta, vamos aqui a mais um ponto break. Vamos começar com o jogo do Boutique Vazantchuk contra o Matteo Berrettini. Boutique Vazantchuk que teve aqui um jogo muito confortável frente ao David Fokina por 6-2 e 6-4 em 1 hora e 13 minutos. David Fokina que, como tinha dito no ponto break anterior, estava à espera que a sua capacidade de defender, por ser um jogador muito mais de terra batida, mas que tinha aprimorado o seu jogo para a relva e para superfícies mais rápidas, por ter um estilo de jogo mais agressivo. Neste jogo não se verificou. O Boutique Vazantchuk que controlou muito bem, soube estar nos pontos de maior pressão para o David Fokina, soube desenvolver uma estratégia em pleno jogo para conseguir levar de melhor o jogador espanhol, que não teve armas nem capacidade mental para igualar e superar aqui o jogo do neerlandês. Já o Matteo Berrettini venceu o Tommy Paul por 6-4 e 6-2 em 1 hora e 13 minutos, um jogo também relativamente rápido, a mostrar que Matteo Berrettini está de volta depois daquela lesão que teve. Parece que não está a preocupá-lo e parece que é uma situação resolvida e tem estado num bom nível neste torneio em Londres e parte aqui como o principal candidato a conquistar este título. Tem aqui um adversário exigente pela frente, que está num bom momento e por isso acho que esta odd do Berrettini está ligeiramente desajustada. É melhor tenista. No entanto, o neerlandês tem um estilo de jogo, é um jogador alto, é um jogador agressivo, é um jogador que muitas vezes fica à espera do erro do adversário e sabemos que o Berrettini é um jogador que gosta de tomar iniciativa do ponto, gosta de partir para o winner e muitas vezes essa agressividade muitas vezes não é bem doseada e muitas vezes acaba por perder pontos e oferecer pontos gratuitos ao Boutique Vazantchuk, que vai estar à espera de provocar o erro ao Matteo Berrettini. No entanto, o cenário mais provável será a vitória do Berrettini e aqui, tal como tem sido frequente neste ponto break, vou para o Berrettini menos 12,5, que está aqui a 2,32 ou até o menos 13,5, 1,55. Lá está, partindo do pressuposto que seja um jogo resolvido em 2 sets, ou o Matteo Berrettini vença ou perde em 2 sets sem ir a tie break. Será aqui uma aposta com algum risco, é um modo de 2,32, está aqui quase na casa dos 40%, é sempre uma entrada que nós temos que perceber se encaixa o nosso perfil de risco. No entanto, para esse jogo, parece-me ser o mais indicado a fazer, para aquilo que será a diferença de nível e de rendimento nesta época tenística, e o Berrettini, só por entrar no corte, já coloca muita pressão no jogador neerlandês. Uma coisa é jogar, por exemplo, com um David Fokina, outra coisa completamente diferente é olhar para o outro lado do corte e ver o Matteo Berrettini, que está num excelente momento de forma. É um jogador da nova geração de jogadores italianos e muito talentosos, tal como o Jannik Sinner. É completamente diferente a nossa abordagem, a nossa estratégia e como nós planeamos cada pancada. Depois partimos aqui para o jogo do Daniil Medvedev. É claramente favorito e o mercado cota esta possibilidade com o modo de 1,15. Daniil Medvedev não teve problemas em ultrapassar o Roberto Batista Agut por 6-2 e 6-4. No entanto, como eu tinha dito, o menos 12,5 do Roberto Batista Agut encaixava para aquilo que se esperava. O Daniil Medvedev não deu qualquer chance, aquele típico jogo desconcertante do russo, e sabe que não vai participar em Wimbledon, por isso aqui vai apostar todas as fichas nesse torneio. Já garantiu 114 mil euros, já garantiu também 180 pontos. Todos os semifinalistas garantiram este valor, 140 mil euros e 180 pontos, tanto no torneio de Halle como no torneio de Londres, por ser na categoria 500. Aqui o Oscarot teve um jogo muito interessante contra o Khachanov. No entanto, estava à espera que fosse resolvido em 2 sets, no entanto foi resolvido em 3, mas o Oscarot, com o estilo de jogo mais vertical, um bot server, como a gente costuma dizer, e também muito bem no capítulo do slice, onde dificultou muito a vida, e o drop volley também, dificultou muito a vida ao Khachanov, que estava muito lá atrás para tentar responder um serviço comprido ali na white section, mas depois não conseguia recuperar a tempo para chegar a uma bola mais curta, e o Ott trabalhou, na minha opinião, melhor estrategicamente o jogo do que o Khachanov, que tentou ir no jogo da força. No entanto, aqui uma chamada de atenção é que o Daniil Medvedev tem um jogo até relativamente parecido ao Khachanov, porque é um jogador que tenta acelerar muito, mas depois tem outras armas como o slice,
ter um estilo de jogo desconcertante, faz pontos acrobáticos, não é? Por isso aqui o Oshkorod vai ter muitas dificuldades, na minha opinião. No entanto, eu acho que poderá ser um jogo para no menos 3,5 do Daniil Medvedev em termos de handicap, poderá ser interessante. Isso acaba por ser a vitória do Daniil Medvedev sem ser em tiebreak, mas qualquer outro resultado, um 6-4, 6-4, por exemplo, acaba por ser mais do que suficiente para confirmar então esta linha do menos 3,5 do Daniil Medvedev, que se encontra um 62, e para esse jogo parece-me ser o mercado indicado. Depois partimos para o jogo de Krejinovic contra o Marin Cilic. Krejinovic, que venceu o Peniston por 2-1, estava à espera de um 2-0, mas o Peniston jogou bem, um jogador que recebeu o wildcard, ganhou por 6-4, 3-6 e 3-6 em 2 horas e 8 minutos. Um jogo que ficou marcado pela resiliência do britânico, que soube jogar muito bem o primeiro set e entrou melhor. O Krajinovic depois, quando ligou a ficha, quando percebeu que, ok, tenho que começar a jogar o meu jogo, porque senão posso perder isto, a diferença de qualidade ficou demonstrada a partir do segundo set. E lá está, isso acontece muitas das vezes, os favoritos entram a pensar que o jogo já está ganho, entram ali a tentar gastar o mínimo de energia possível e depois acontece esse tipo de surpresas. A verdade é que o Filipe Krejinovic podia ter vencido por 2-0, no entanto entrou a pensar que não precisava de jogar muito para vencer e foi surpreendido com um Pelisson a servir principalmente muito bem e a tentar encurtar os pontos o mais possível. Por outro lado, o Marin Cilic teve aqui uma vitória relativamente interessante contra o Emil Ruusuvuori por 7-6 e 6-4 em 1 hora e 47 minutos. Um jogo que o Marin Cilic, principalmente no segundo set, ficou demonstrada a capacidade de se adaptar ao jogo do adversário, criar uma estratégia e muito alimentado aquilo que é a sua confiança e a sua experiência de vários anos atrás. Para esse jogo em particular, espero um jogo onde a diferença de nível poderá ser demonstrada, e aqui eu não concordo com o do Marin Cilic, acho que é um modo relativamente baixo. No entanto, não temos aqui muitas opções, porque o mercado, pelo menos aqui na Betano, não tem as opções todas, mas correria um handicap positivo a favor do Krejinovic, ou possivelmente um menos 12,5 do Krejinovic. A pensar que o Cilic, num dia bom, ganha por 2-0 e não há mais conversas. Como aqui não tem esta opção, eu vou ficar aqui por dar apenas a minha opinião sobre esse jogo. Depois, mais tarde, posso vir a escrever no Telegram, e o Telegram está aí na descrição. Posso deixar lá que tipo de entrada é que poderá ser adicionada a esse jogo e complementar então aqui a minha análise. Por último, temos o jogo do Ubi contra o Kyrgios. O Ubi que venceu o Auger-Aliassime por 7-6 e 7-6. Até tinha frisado que esses dois jogadores tinham defrontado o ano passado neste mesmo torneio e o Auger-Aliassime tinha vencido por 2-0. Lá está, houve aqui a desforra e o Ubi venceu por 2-0, por 7-6 e 7-6. Um jogo que não houve breaks points na fase regular. Depois no tie-break, lá está a estratégia do Ubi. Foi muito mais confiável porque esperou sempre pelo erro do adversário, variar o máximo de profundidade de bola, bolas curtas, bolas mais compridas, fez pontos acrobáticos. Jogou praticamente na expectativa, à espera do adversário assumir o ponto, e à procura do winner acabou por cometer muitos erros não forçados. No entanto, já sabemos que o Ubi é um jogador que, em termos estratégicos, é um jogador muito inteligente e é um jogador que acaba por esperar sempre pelo erro. Nick Kyrgios, que jogou muito bem contra o Carreno Busto, um jogador de terra batida. O Nick Kyrgios não teve dificuldades em despachá-lo por 6-4 e 6-2 em 1 hora e 8 minutos. Um Kyrgios que, desde underarm serve, serviço por baixo, twinner, pontos de belly feito, em termos de espetacularidade, foi um jogo muito interessante por parte do Kyrgios, que não deu qualquer hipótese ao Pablo Carreno Busto, que ainda tentou ali no primeiro set arrastar e tentar ali incomodar o australiano, mas o australiano, quando engatou a primeira, com mais olhou para trás e ganhou sem espinhas. E aqui vai defrontar um Ubi que vai ter certamente algumas dificuldades. A minha estratégia aqui seria apostar a favor do Nick Kyrgios. O modo 1,70 seria a odd mínima, mas poderá ser interessante o menos 2,5, menos 3,5 do Nick Kyrgios. Principalmente o menos 2,5 deve estar ali perto de 1,80 ou até mais alto. 1,80, 1,90 poderia ser muito, muito interessante, porque prevejo aqui uma vitória do Nick Kyrgios, a não ser que aqui a situação da namorada, o público a provocá-lo e ele sair e começar
com aquele tipo de discurso que não é bom para ele, e ele neste torneio já vou game penalty, já vou vários warnings, por isso é sempre um jogador que nunca sabemos o que vai acontecer, é um jogador pouco confiável para as nossas apostas. No entanto, em termos de rendimento desportivo, e é isso que eu aqui pretendo analisar, o menos 2,5 para o Nick Kyrgios poderá ser interessante. Se tiver na casa de 1,80, entre 1,82, poderá ser interessante para apostar. Pessoal, esse foi o ponto break. Não se esqueçam de deixar o like e subscrever o canal e ativar as notificações, e vemos numa próxima oportunidade. E apostem com valor, e não se esqueçam que mais importante do ganhar é saber não perder.